Bem-vindos ao Guerreiros do Mundo. Hoje vamos explorar uma das forças de operações especiais mais temidas e respeitadas do planeta, os SEALs da Marinha dos Estados Unidos. Inscreva-se agora para se juntar à nossa comunidade e apoiar este projeto. Imagine soldados capazes de emergir silenciosamente das águas escuras como fantasmas, infiltrar-se em território inimigo sem deixar rastros, e executar missões impossíveis antes de desaparecer novamente nas profundezas. Estes não são personagens de filme de ação, são os SEALs, e sua história começa em uma época em que a América precisava de algo completamente novo. Em 1961, o presidente John F. Kennedy reconheceu uma lacuna crítica nas capacidades militares americanas. A Guerra Fria estava no auge, conflitos não convencionais surgiam pelo mundo, e os Estados Unidos precisavam de uma força capaz de operar em qualquer ambiente, terra, ar ou mar. Kennedy, ele próprio um veterano da Marinha na Segunda Guerra Mundial, entendeu que guerras futuras não seriam vencidas apenas por grandes exércitos, mas por pequenas unidades altamente especializadas capazes de missões precisas e devastadoras. A inspiração veio de várias fontes históricas. Durante a Segunda Guerra Mundial, as unidades de demolição subaquática da Marinha haviam provado seu valor nas praias da Normandia e do Pacífico, limpando obstáculos para invasões anfíbias. Os comandos britânicos e outras forças especiais aliadas mostraram o potencial de pequenas unidades de elite. Mas Kennedy queria algo mais, uma força que pudesse dominar completamente o ambiente marítimo e, a partir dele, projetar poder em qualquer lugar do mundo. Em 1º de janeiro de 1962, os primeiros dois grupos de SEALs foram oficialmente estabelecidos, o Grupo 1 na Califórnia e o Grupo 2 na Virgínia. Cada grupo consistia em aproximadamente 50 homens, números pequenos que escondiam um potencial destrutivo desproporcional. O nome SEALs não era apenas uma designação, era um manifesto de capacidades. Estas forças operariam por mar, ar e terra com igual eficiência. Os primeiros SEALs eram em grande parte veteranos das unidades de demolição subaquática, homens que já haviam provado sua coragem nas águas geladas e sob fogo inimigo. Mas ser um mergulhador de combate experiente era apenas o pré-requisito básico. O que Kennedy e os líderes militares tinham em mente exigia uma transformação completa, física, mental e tática. A filosofia por trás dos SEALs era revolucionária para a época. Enquanto forças convencionais se preparavam para conflitos de grande escala, os SEALs foram projetados para operar nas sombras, executando missões que outros considerariam impossíveis. Eles seriam mestres da infiltração, especialistas em combate não convencional e capazes de causar danos estratégicos desproporcionais ao seu tamanho. Desde o início, ficou claro que nem todos os homens corajosos o suficiente para se voluntariar sobreviveriam ao processo de se tornar um SEAL. A taxa de desistência nos primeiros anos chegava a 80%, um indicador precoce de quão brutal seria o treinamento necessário para forjar estes guerreiros únicos. Se existe algo que define um SEAL antes mesmo de suas primeiras operações, é ter sobrevivido ao treinamento básico de demolição subaquática aos SEALs, conhecido simplesmente como Budion S. Este programa de 24 semanas é amplamente considerado um dos treinamentos militares mais brutais do mundo, projetado não apenas para ensinar habilidades, mas para quebrar completamente o candidato e reconstruí-lo como algo diferente. O Budion S não é apenas fisicamente devastador, é uma guerra psicológica cuidadosamente orquestrada. Os instrutores, todos SEALs veteranos, sabem exatamente como encontrar o ponto de quebra de cada homem. Eles atacam não apenas o corpo, mas a mente, a confiança e até mesmo a identidade do candidato. O objetivo é descobrir quem tem a força mental para continuar quando tudo parece perdido. A primeira fase dura 7 semanas e é focada no condicionamento físico básico. Básico é um termo enganoso aqui. Os candidatos acordam antes do amanhecer para corridas de 8 km na areia fofa da praia, seguidas por sessões de educação física que fariam atletas olímpicos tremer. Flexões, abdominais, barras e natação em águas geladas do Pacífico tornam-se a rotina diária. Mas o verdadeiro teste vem na 5ª semana, a infame Semana do Inferno. Durante 120 horas consecutivas, os candidatos são submetidos a exercícios físicos contínuos com menos de 5 horas de sono total. É aqui que a maioria dos homens quebra. Alguns começam a alucinar de exaustão. Outros desenvolvem hipotermia severa das longas exposições à água fria. Muitos simplesmente tocam um sino de latão que fica permanentemente posicionado no centro do campo de treinamento. Tocar o sino significa desistência imediata e o fim do sonho de se tornar um SEAL. A segunda fase introduz mergulho de combate e demolição subaquática. Os candidatos aprendem a operar equipamentos de respiração fechada que não produzem bolhas, permitindo infiltrações completamente silenciosas.
Eles dominam técnicas de navegação subaquática usando apenas bússola e cronômetro, uma habilidade que pode significar a diferença entre vida e morte em operações reais. Mais importante ainda, eles aprendem a trabalhar sob pressão extrema, literalmente e figurativamente. Uma das fases mais perigosas envolve assédio subaquático, onde os instrutores deliberadamente sabotam o equipamento de respiração dos candidatos durante mergulhos. Subitamente, uma mangueira de ar se solta ou uma máscara é arrancada. O candidato deve permanecer calmo, resolver o problema metodicamente e continuar a missão. Pânico significa morte, uma lição que é literalmente uma questão de vida ou morte. A terceira e última fase foca em guerra terrestre. Os candidatos aprendem tiro de precisão, técnicas de patrulha, navegação terrestre e táticas de pequenas unidades. Eles executam exercícios de combate em condições que simulam operações reais, incluindo privação extrema de sono e estresse físico contínuo. A filosofia é simples. Se você pode funcionar efetivamente quando está no limite absoluto da resistência humana, operações reais parecerão administráveis. Estatísticas do Budion S. contam uma história impressionante. Das centenas de homens que começam cada ciclo, tipicamente apenas 20 a 30 se formam. Alguns ciclos veem taxas de desistência superiores a 90%. Aqueles que sobrevivem não são necessariamente os fisicamente mais fortes, são aqueles com a fortaleza mental para recusar-se a desistir quando tudo em seu corpo e mente grita para parar. Os SEALs receberam seu verdadeiro batismo de fogo nas águas turvas e selvas impenetráveis do Vietnã. Aqui, longe dos campos de treinamento controlados da Califórnia, eles aprenderiam que a guerra real é infinitamente mais complexa e mortal que qualquer simulação. Quando os primeiros grupos de SEALs chegaram ao Vietnã em 1966, enfrentaram um inimigo e um ambiente completamente diferentes de tudo para o que haviam treinado. O Vietcong era mestre em guerra de guerrilha, capaz de aparecer e desaparecer como fantasmas na densa vegetação. As águas do delta do Mekong escondiam redes de túneis, bunkers camuflados e armadilhas mortais que haviam ceifado muitas vidas americanas. Os SEALs desenvolveram táticas que exploravam suas capacidades únicas. Eles conduziam operações de reconhecimento profundo, infiltrando-se em território controlado pelo inimigo para coletar inteligência vital. Usando pequenos barcos ou nadando silenciosamente pelos canais, eles podiam aparecer atrás das linhas inimigas sem aviso, executar suas missões e desaparecer antes que o inimigo soubesse o que havia acontecido. Uma das táticas mais eficazes desenvolvidas no Vietnã ficou conhecida como operações de sinalização. Pequenos grupos de SEALs se infiltravam em áreas controladas pelo Vietcong e estabeleciam posições de observação por dias ou semanas. Quando identificavam alvos de alto valor, líderes inimigos, depósitos de suprimentos ou rotas de infiltração, eles transmitiam coordenadas precisas para ataques aéreos ou operações de forças convencionais. O ambiente do delta do Mekong era tão perigoso quanto o inimigo. Águas infestadas de crocodilos, serpentes venenosas, sanguessugas e uma miríade de doenças tropicais faziam cada operação um teste de sobrevivência. Os SEALs aprenderam a conviver com estes perigos, desenvolvendo técnicas de medicina de campo e sobrevivência que seriam aplicadas em conflitos futuros. Estatísticas impressionantes emergiram das operações dos SEALs no Vietnã. Pequenos grupos de 8 a 12 homens eram capazes de neutralizar unidades inimigas várias vezes maiores. Eles capturavam prisioneiros de alto valor, destruíam depósitos críticos de suprimentos e sembravam o caos nas linhas de comunicação do Vietcong. Mais importante ainda, eles raramente sofriam baixas significativas, um testemunho tanto ao seu treinamento quanto à sua disciplina tática. Quando a Guerra do Vietnã terminou, os SEALs haviam se transformado de uma força experimental em veteranos de combate comprovados. As táticas desenvolvidas nas selvas e deltas do Sudeste Asiático se tornariam a base para operações futuras em ambientes igualmente desafiadores ao redor do mundo. As décadas seguintes ao Vietnã viram os SEALs evoluírem de uma força especializada em guerra não convencional para os operadores multimissionais mais versáteis do mundo. Cada conflito, cada operação, cada lição aprendida contribuiu para refinar suas capacidades e expandir seu alcance operacional. A invasão de Granada em 1983 marcou a primeira grande operação de combate dos SEALs desde o Vietnã. Embora pequena em escala, Granada ofereceu lições valiosas sobre planejamento conjunto e coordenação com outras forças especiais. Os SEALs executaram reconhecimento de praia, identificaram posições inimigas e conduziram operações de sabotagem que facilitaram a invasão principal. O conflito no Panamá em 1989 apresentou desafios urbanos únicos. Os SEALs foram encarregados de operações em ambiente urbano densamente povoado, exigindo precisão cirúrgica para evitar baixas civis.
Eles desenvolveram técnicas de combate urbano que se tornariam padrão em operações futuras, incluindo métodos avançados de entrada em edifícios e combate em espaços confinados. A Guerra do Golfo em 1991 representou outro salto evolutivo. Pela primeira vez, os SEALs operaram em um ambiente de guerra moderna high-tech, coordenando com sistemas de satélite, usando equipamentos de visão noturna avançados e integrando-se com operações de guerra eletrônica. Eles conduziram missões de reconhecimento especial ao longo da costa do Kuwait e executaram operações de diversão que confundiram as forças iraquianas. A Operação Restore Hope na Somália em 1993 colocou-os em um ambiente de guerra urbana caótica contra milícias bem armadas e determinadas. A experiência somali ensinou lições cruciais sobre operações em estados falidos, importância de inteligência local e necessidade de planejamento para contingências múltiplas. Cada um destes conflitos contribuiu para o que os SEALs se tornariam no século XXI. Eles desenvolveram capacidades em guerra cibernética, operações de informação e coordenação com agências de inteligência. Seu treinamento expandiu para incluir idiomas múltiplos, consciência cultural e técnicas avançadas de interrogatório. A estrutura organizacional dos SEALs também evoluiu. Originalmente organizados em grupos geográficos, eles se reorganizaram em equipes especializadas, algumas focadas em ação direta, outras em reconhecimento especial, outras ainda em contra-terrorismo marítimo. Esta especialização permitiu níveis de expertise anteriormente impossíveis. Os ataques de 11 de setembro de 2001 transformaram fundamentalmente o papel dos SEALs no cenário global. De uma força principalmente focada em ameaças convencionais, eles se tornaram a ponta de lança da América na guerra global contra o terrorismo. Esta transformação não foi apenas operacional, foi uma reinvenção completa de como os SEALs viam sua missão e capacidades. Nos meses seguintes aos ataques, os SEALs foram rapidamente implantados no Afeganistão como parte da Operação Liberdade Duradoura. Aqui, eles enfrentaram desafios únicos: operar em terreno montanhoso extremamente difícil, coordenar com forças tribais locais e caçar inimigos que se escondiam em uma das geografias mais inóspitas do mundo. Os SEALs desenvolveram táticas completamente novas para o ambiente afegão. Eles aprenderam a operar em altitudes extremas, onde o ar rarefeito tornava operações físicas intensas quase impossíveis. Dominaram técnicas de combate em montanha, navegação em terrenos sem características distintivas e sobrevivência em condições climáticas brutais. Mais importante ainda, os SEALs se tornaram mestres em operações de ação direta noturna. Usando tecnologia de visão noturna avançada e coordenação precisa com suporte aéreo, pequenos grupos de SEALs podiam localizar, cercar e capturar ou eliminar alvos de alto valor com precisão cirúrgica. Estas operações, conhecidas como raid de captura ou eliminação, se tornaram uma marca registrada da guerra contra o terror. A invasão do Iraque em 2003 apresentou um conjunto completamente diferente de desafios. Enquanto o Afeganistão era principalmente rural e tribal, o Iraque era urbano e complexo, com uma infraestrutura moderna e população educada. Os SEALs tiveram que adaptar suas táticas para ambiente urbano em grande escala, operando em cidades com milhões de habitantes. No Iraque, os SEALs aperfeiçoaram a arte da guerra urbana noturna. Eles desenvolveram técnicas para entrada silenciosa em edifícios, minimização de danos colaterais e extração rápida após operações. Trabalhando frequentemente com forças especiais de outros países e unidades de inteligência, eles executaram milhares de operações precisas que desmantelaram redes terroristas e capturaram líderes insurgentes. Uma das evoluções mais significativas foi o desenvolvimento de capacidades de fusão de inteligência. Os SEALs começaram a trabalhar intimamente com analistas de inteligência, usando dados de múltiplas fontes, interceptações eletrônicas, imagens de satélite, inteligência humana, para identificar alvos com precisão sem precedentes. Este ciclo de inteligência acelerado permitiu operações quase contínuas contra redes terroristas. A operação para eliminar Osama Bin Laden em 2 de maio de 2011 representa o auge das capacidades dos SEALs e uma das operações de forças especiais mais significativas da história moderna. Codinome Operação Lança de Netuno, esta missão demonstrou décadas de evolução tática, tecnológica e operacional. A caçada Bin Laden havia durado quase uma década, envolvendo múltiplas agências de inteligência e recursos vastos. Quando a CIA finalmente localizou o líder da Al-Qaeda em um complexo fortificado em Abbottabad, Paquistão, apenas uma força era considerada capaz de executar uma operação tão complexa e crítica: o Grupo de Desenvolvimento de Guerra Naval SEAL-6. O planejamento da operação durou meses e envolveu níveis de detalhamento extraordinários. Os SEALs construíram uma réplica exata do complexo de Bin Laden para ensaios, estudaram cada aspecto da arquitetura, horários dos moradores e possíveis rotas de escape.
Eles desenvolveram múltiplos planos de contingência para quase todas as possibilidades imagináveis. A equipe selecionada consistia em 24 operadores SEALs divididos em 2 grupos de ataque. Estes não eram SEALs ordinários, eram veteranos com décadas de experiência em operações de alto risco, muitos com centenas de missões de combate. Cada homem era especialista em múltiplas disciplinas: combate próximo, demolições, medicina de combate e comunicações avançadas. A infiltração utilizou helicópteros Stealth modificados especialmente para esta operação. Quando os helicópteros chegaram ao complexo, a operação quase desandou imediatamente. Um dos helicópteros sofreu problemas mecânicos e fez um pouso forçado dentro do complexo. Os SEALs demonstraram o valor de seu treinamento extensivo ao adaptar-se instantaneamente, modificar seus planos e continuar a missão sem hesitação. O assalto ao complexo durou aproximadamente 40 minutos. Os SEALs moveram-se através dos edifícios com precisão letal, eliminando resistência e protegendo não combatentes. Quando finalmente localizaram Bin Laden no 3º andar da residência principal, eles o eliminaram rapidamente e confirmaram sua identidade usando múltiplos métodos. Os SEALs coletaram uma quantidade massiva de inteligência, computadores, discos rígidos, documentos, que forneceriam insights valiosos sobre operações da Al-Qaeda. A extração foi executada perfeitamente, com todos os SEALs e a inteligência coletada sendo removidos com sucesso. O sucesso da Operação Lança de Netuno demonstrou capacidades operacionais que poucos imaginavam possíveis. Os SEALs sempre foram pioneiros na adoção de tecnologias que ampliam suas capacidades operacionais. Seu equipamento de mergulho utiliza sistemas de respiração fechada que não produzem bolhas, permitindo infiltrações completamente silenciosas. Veículos subaquáticos especializados podem transportar uma equipe completa por longas distâncias sem detecção superficial. Em terra, os SEALs têm acesso prioritário aos sistemas de armas mais avançados. Seus fuzis de assalto são modificados especificamente para operações especiais, com supressores de som, miras óticas avançadas e acessórios modulares. A tecnologia de comunicações representa o estado da arte. Sistemas de rádio criptografados, comunicações por satélite e compartilhamento de inteligência em tempo real. Equipamentos de visão noturna e térmica permitem aos SEALs dominar completamente operações noturnas. Recentemente, eles começaram a integrar tecnologias emergentes como inteligência artificial e robótica. Drones pequenos fornecem reconhecimento em tempo real, sistemas de inteligência artificial auxiliam na análise de dados complexos, e sensores avançados detectam ameaças químicas, biológicas e radiológicas. Os SEALs transcenderam suas origens militares para se tornarem um fenômeno cultural global. Hollywood os retratou em dezenas de filmes, literatura sobre suas operações se tornou best-seller, e atletas de elite estudam seus métodos de treinamento. No mundo empresarial, princípios de liderança dos SEALs são ensinados em escolas de negócios e seminários corporativos. A filosofia de que limites pessoais são frequentemente mentais, não físicos, ressoa com pessoas buscando superação ao redor do mundo. Conceitos como trabalho em equipe sob pressão extrema, tomada de decisões rápidas e perseverança diante da adversidade encontraram aplicação em contextos que vão muito além do militar. O futuro do SEAL será moldado por guerra cibernética, inteligência artificial e ameaças emergentes que incluem mudanças climáticas, terrorismo químico e biológico e competição renovada entre grandes potências. Treinamento futuro incorporará realidades virtuais que podem simular qualquer ambiente operacional imaginável. Questões éticas acompanham todas estas evoluções tecnológicas. Como equilibrar capacidades aprimoradas com valores humanos fundamentais? Como manter controle humano sobre sistemas cada vez mais autônomos? Como preservar a humanidade essencial que torna os SEALs eficazes? O que permanece constante através de todas estas mudanças são os valores fundamentais que definem os SEALs: coragem sob fogo, comprometimento com a missão, lealdade aos companheiros e dedicação a ideais maiores que eles próprios. Tecnologia pode amplificar estas qualidades, mas nunca as substituirá. Os SEALs continuarão sendo, essencialmente, guerreiros dispostos a liderar o caminho quando outros recuam. Inscreva-se agora, torne-se um membro, ative as notificações, compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe um comentário para que possamos comparar nosso conhecimento e fontes. Obrigado por seguir nosso canal. Até nossa próxima jornada estratégica, aqui no Guerreiros do Mundo.